Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estou gravando essa videoaula aqui para a gente ter mais um material bônus aí. Isso vai ser explicado durante as aulas, mas eu acho interessante a gente já dar uma breve estudada sobre para quem tiver interesse, tá? Então a ideia é o seguinte, tá? Durante nossas aulas ainda a gente vai ver os conteúdos sobre bissetriz, que já tem um vídeo aí no canal sobre a construção dele, alguma explicação sobre. Mediatriz no segmento também já tem uma videoaula falando sobre a construção e também explicando um pouco sobre o que é a mediatriz no segmento e a ideia de ângulos agudo, reto, obtuso e raso vocês já conhecem, mas isso a gente vai trabalhar mais nas aulas. Tá? Hoje a aula aí vamos tentar trabalhar um pouco sobre um assunto que talvez pode ser novo, que é considerado ângulos complementares. O que são ângulos complementares? Ou seja, quando que eu estou falando que dois ângulos, sempre que eu estou fazendo uma comparação, eles são complementares, tá? Consideramos as seguintes figuras, tá? Então você tem duas figuras aqui, ó. Você tem o ângulo você tem o ângulo ABC, certo? E você tem o ângulo DEF, tá? Então, o ângulo ABC, vocês podem observar que ele tem a medida de 60 graus. E o ângulo de DEF, o ângulo DEF, ele tem a medida de 30 graus, né? E eles, a gente chama que esses dois ângulos são complementares. Por quê? Porque a soma deles resulta em 90 graus. Ou seja, quando a gente faz 30 mais 60, o resultado dá 90 graus. Quando a gente pega dois ângulos, que a gente conhece a medida, e quando a gente faz a soma deles, o resultado dá 90 graus, a gente diz que esses ângulos são complementares. Ou seja, quando a soma das medidas de dois ângulos é igual a 90 graus, dizemos que os ângulos são complementares. Então, o ângulo ABC ele é complementar ao ângulo DF. O que quer dizer complementar? Ou seja, ele é um complemento, ou seja, se eu adiciono aquele outro ângulo, o complemento dele, eu chego em 90 graus. Ou seja, se eu tenho 60, o complementar dele vai ser 30 graus. Ou seja, o ângulo ABC ele é complementar ao ângulo DF, porque a soma deles resulta em 90 graus. E ainda a gente tem mais uma definiçãozinha aí, que é o ângulo suplementar. Então a gente tem duas comparações, ângulos complementares e suplementares. Ângulos suplementares, ele é bem parecido, só que a soma dá um resultado diferente. Então, por exemplo, aqui você tem de novo o ângulo ABC agora, que tem a medida de 60 graus, e o ângulo DEF, que tem a medida de 120 graus. Se a gente fazer a soma dentre eles, o ângulo ABC meça 60 graus, mede, e o ângulo DEF ele mede 120 graus, né? Então, se a gente conhece a medida e quando a gente calcula a soma, 60 mais 120 dá 180 graus, a gente diz que esses ângulos são suplementares. Então, o que é um ângulo suplementar? Quando a soma das medidas de dois ângulos é igual a 180 graus, dizemos que os ângulos são suplementares, tá? Ou seja, um é suplemento do outro. Por exemplo, o ângulo ABC ele é suplementar ao ângulo DEF. Por quê? Porque quando a gente faz a soma de 120 com 60 ou 60 com 120, o resultado dá 180. Então, complementar quando a soma dá 90. Suplementar quando a soma dos dois ângulos dá 180 graus, tá, pessoal? O ângulo raso, quando a gente fala 180 graus. Mas como que a gente pode aplicar isso no exercício, tá? Então eu peguei aqui, selecionei o exercício do nosso livro para a gente ver um pouquinho aí. Fala sobre suplementar, mas poderia também ser complementar, tá? Só ia ser mudar um pouquinho, mas eu escolhi o suplementar porque está no livro. Então ele está lá na página 133, exercício número 8, tá? Que eu vou fazer com vocês como explicação, tá? Então, pessoal, o que é um ângulo? Como que a gente calcula? Por exemplo, aqui, pessoal, vocês observem que tem um ângulo raso, né? Então, se a gente considerar toda essa bola aqui, toda essa circunferência aqui, se a gente pegar e considerar toda essa circunferência aqui, deixa eu engrossar mais para vocês enxergarem melhor. Então, se a gente considerar, pessoal, toda essa circunferência, toda essa meia circunferência aqui, ó, é um ângulo raso. Lembra quando a gente tem uma reta assim, a gente fala que é um ângulo raso, meia volta? Ele tem 180 graus, né? Então aí já dá uma ideia de ângulo suplementar, né? Aí ele vai pedir para vocês o seguinte, né? O que ele vai pedir? Ele vai pedir para vocês calcular a medida do ângulo AOC, medida do ângulo AOC e a medida do ângulo BOC, tá? É isso que a gente vai fazer nesse exercício. Como que a gente pode fazer esse exercício, tá? Vamos lá.
Um aqui ele é bem fácil, né? Que é o ângulo AOC, né? O ângulo AOC é o ângulo que começa em A. Vamos lá. A gente pode desenhar. O A vai até o vértice O, que é aqui, e vai até o C. Ou seja, é um ângulo meia volta, né? É um ângulo raso. Se a gente considerar como ele é uma reta, ele é um ângulo raso. E lembra que ângulo raso ele sempre vai ter a medida de 180 graus. Então a letra A ela é bem tranquila, 180 graus. Na letra B, ele já está pedindo a medida do ângulo BOC. Então, começo em B, vou até O. Opa! Começo em B, vou até O e vou até C. Tá? E o BOC é essa medida aqui. Mas essa medida aqui é 2x, 2 vezes x menos 30 graus. Mas eu não sei o valor de x, né? Então, esse aqui vai ser meu trabalho, tá? Observe o seguinte, eu tenho dois ângulos, pessoal. Eu tenho o ângulo AOB e o ângulo BOC, tá? O AOB ele mede 3x e o ângulo BOC ele mede 2x menos 30. Eu sei, pessoal, que toda essa meia volta aqui vale 180 graus. Então, se eu fazer a soma, juntar o 3x com 2x menos 3, eu vou ter o meia volta, ou seja, o resultado tem que dar 180 graus. Então, eu vou montar uma equaçãozinha, ou seja, se eu pegar o ângulo, só deixa eu escrever aqui, ó, o ângulo AOB mais o ângulo BOC, isso é igual a 180 graus, tá? Por quê? Porque quando a gente soma os dois, a gente vai ficar com exatamente com o ângulo raso, né? Aquela retinha, tá? Mas, pessoal, quem que é o ângulo AOB, né? O ângulo AOB dá pra ele dá uma medida para vocês, né? 3x mais. Quem que é o ângulo BOC? Como é o sinal de mais, eu vou colocar entre parênteses. Se fosse menos, eu ia colocar parênteses. Como é mais, eu vou colocar... Como que é uma soma, eu vou colocar o resultado ali, ó. 2x, quem que é o BOC, ó? O BOC, ó, é essa medida aqui, ó. 2x menos 30. Isso é igual a 180, tá? Não vou colocar o graus porque não precisa, tá? Então, beleza, vamos lá. Então, a gente tem uma equaçãozinha, né? Vamos resolver aqui. Então, a gente pode juntar os termos aí que são comuns de cada lado da igualdade. Então, 3x mais 2x é 5x menos 30. Isso é igual a 180. Beleza? Agora o que acontece? Vamos jogar tudo que é variável, tudo que é letra para um lado e o que for número para o outro, né? Como aqui desse lado esquerdo já tem um 5x, esse menos 30 que só é número está atrapalhando. Então eu vou jogar esse menos 30 para o outro lado da igualdade. Como ele está menos, ele vai passar para o outro lado mais. Então vai ficar 5x é igual. Esse menos 30 eu vou jogar para o outro lado. 180 mais 30. Então ficou que 5x é igual a 210, certo? Então a gente chegou nessa igualdade. O que que acontece? 5x, 5 vezes x é igual a 180, é igual a 210, tá? Então o que acontece? Esse 5 está multiplicando o x, então ele vai passar dividindo, então vai ficar 210 dividido por 5, tá? Então o valor de x vai ser igual. Vamos lá. Então, o que que acontece? Eu fiz todos os cálculos e eu cheguei na seguinte expressão, 210 dividido por 5. Então, o resultado que ficou que x é 42, certo? Então, isso que é o x. 42 graus, porque eu estou trabalhando com graus. Beleza, descobri que o x é 42. Ah, então, professor, a resposta é 42? Não. Veja bem, o ângulo BOC é o quê? 2x, 2 vezes x menos 30. Então, a medida de BOC é 2 vezes x menos 30. Mas eu quero a medida, não quero com letra. Eu acabei de descobrir que o x vale 42. Então, no lugar do x, eu vou colocar 42 menos 30. 2 vezes 42 dá 84 menos 30. 84 menos 30 dá exatamente 54 o quê? Graus, tá? Porque a gente está trabalhando com graus. Então, qual que é a medida do BOC? 54 graus. Tá bom, pessoal? Vou finalizar por aqui essa
essa videoaula. É uma videoaula meio rápida, falando só sobre ângulos complementares e suplementares, tá pessoal? Bons estudos e até a próxima videoaula.